Bom, bom dia, pessoal, da continuidade aqui na jornada, né? Gostaria de agradecer o convite do Lucas, do Gabriel. É uma satisfação estar aqui, participando desse evento. E estar conversando com vocês sobre pecuária, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui é apaixonado, né? Então, pessoal, primeiramente, só explicar um pouquinho da Tecnobif, uma empresa nova, muito parecido com a questão do Moinho Sertão Forte. A empresa, ela foi fundada em 2017. Muitas vezes a gente faz uma reflexão, né? Já tem tantas empresas de nutrição no Brasil, no mundo, para que a gente vai fazer mais uma? Já tem um mercado saturado, mas a gente identifica que tem muito espaço, principalmente para empresas boas, né? A gente viu um espaço de trabalhar com formas especiais no primeiro momento para consultores, e depois a gente criou nossa linha própria de produto e trabalha hoje no Brasil como um todo. Onde começou tudo, né? Essa aqui é a nossa fábrica, nosso confinamento, fica em Altair. A gente construiu a fábrica primeiro para atender o nosso confinamento, depois viu que tinha possibilidade de trabalhar para ter mais clientes, né? Então, só para ter uma ideia, ano passado a gente fez 180 mil animais confinados e abateu 118. Passou 72 mil aí do ano para o outro sem ser abatido, né? Então, nosso primeiro cliente foi a gente mesmo, né? E é só para entender como que funciona o nosso trabalho, a gente faz visitas. Cliente que tem consultor, a gente roda a forma especial dele, formas personalizadas. Quem não tem consultor, a gente faz a indicação dos nossos produtos. A gente tem um centro de pesquisa, que é um dos maiores do mundo. Hoje a gente faz nossas pesquisas e testa os nossos suplementos, nossos aditivos. Só para vocês terem uma ideia, a capacidade de experimento lá é de quase 4 mil animais em experimentação. A gente tem quase 100 animais que ficam monitorados por câmera durante 24 horas, para ver como que é o comportamento digestivo desses animais. E aí, falar da nossa apresentação, né? Falar um pouco sobre suplemento, estratégia e aditivos nutricionais para bovinos. Primeiro, sempre eu gosto de fazer algumas perguntas, né, para a plateia, para a gente interagir, quebrar um pouco esse gelo, a timidez, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem tem mais de 10 anos de pecuária, por favor, levanta o braço aí, fazendo favor. Beleza? Quem tem mais de 5 anos de pecuária? E quem começou agora na pecuária? Bom, interessante. Eu já escutei alguns dizeres que boi que come milho, esse boi não dá dinheiro. Alguém já escutou esse bordão, esse dizer? Muitas vezes a pessoa olha para o pasto e fala: para que eu vou dar milho, suplemento para meus animais com tanto de pasto deles? Ovino come pasto. Até esse ponto está certo, come pasto. E outro ponto, time que está ganhando não se mexe. É outro que a gente escuta bastante. Eu quero trazer umas interações aqui com vocês. Primeiro ponto, o boi que come milho, será mesmo que ele não dá dinheiro? Se a gente pegar o levantamento da Telenagro, que seria a produção ali, o lucro operacional das fazendas, sai aqui, está dando referência. Quem faz uma produção aí, que seria a média nacional, que trabalha só com mineral, água e seca, produz de 1 a 3 arroba. O lucro dele, projetado para esse ano, em torno de R$200 por hectare. Já quem investe mais em tecnologia, tem a possibilidade de estar lucrando aí mais de R$5 mil no mesmo hectare, né? Então, será mesmo que o boi que não está comendo milho, ele está dando dinheiro? Essa é uma pergunta que fica no ar para a gente. Outro ponto, pode colocar o vídeo fazendo um favor aí para mim, campeão? Só para a gente interagir, que é o time que está ganhando não se mexe, né? Aqui a gente tem bastante gente que gosta de jogo de futebol. Eu acho uma reflexão bem interessante para a gente. Quem lembra desse jogo, né? 2019,
Flamengo na Libertadores, estava perdendo o jogo até 88. Gabigol fez o primeiro gol aos 88 minutos. O jogo depois estava indo para a prorrogação. E depois, minutos sequentes, Gabigol novamente fez o gol da vitória e o jogo nem foi para a prorrogação. Então, se a gente levar aquele ditado de que time que está ganhando não se mexe, o River Plate teria sido campeão. Então, já tem alguns dizeres, alguns ditados que time que está ganhando se mexe, ou daqui a pouco ele vai estar perdendo, ou a gente pode trazer outra reflexão. Qual que é o time que estava perdendo? Era o Flamengo. Ele se mexeu. Então, o time que está perdendo se mexe. E aí que a gente tem que trazer essa reflexão para a gente. Onde a gente está? No time que está ganhando precisa mexer para continuar ganhando, ou a gente está no time que está perdendo precisa mexer para ganhar o jogo, né? Então, com isso, a gente começa mesmo a nossa palestra, né? Aqui é um trabalho que o professor Hermes Alexandrino, do Tocantins, faz. Ele mostra as possibilidades de produção de arroz por hectare. A gente pegar aqui abaixo, que seria a média nacional, quem trabalha, né, no sistema extensivo, sem ajuste de pastagem, somente com sal mineral, água e seca, ele produz 3 arrobas por hectare ano. Aquele pecuarista que vai ter oportunidade de ganhar, então, em torno de R$ 200 por hectare ano, né? E aí a gente vai tendo os níveis de evolução, né? Quando você ajusta a carga animal, que é balancear a quantidade de pasto com a quantidade de carga animal, já melhora para 5 arrobas, porque esse animal não passa fome mais. Quando você melhora o stand, tira aquelas áreas degradadas e coloca pasto, né? Reforma pasto, já tem a possibilidade de já chegar próximo a 8 arrobas por hectare, divisão em aguado quase 10, e depois a gente chega aí na questão do suplemento, né? E a gente tem a possibilidade de produzir de 13 arrobas por hectare. Então esse cara sai de R$ 200 por hectare ano a quase R$ 2.000 por hectare ano, né? Então a gente não vê tantas dificuldades para a gente fazer de 3 para 13, né? Basta acreditar, né? Ter pessoas comprometidas e uma equipe boa que a gente consegue fazer essa evolução. E aí, turma, para a gente falar um pouco do sistema de produção, eu vou focar aqui em recria e engorda, né? Que é o nosso objetivo aqui, principalmente quando a gente fala de suplementação. Qual que é o processo, né? Qual é o sistema? Uma vaca dá o bezerro, você desmama o bezerro, ele passa pela parte de recria, vai para a terminação, no coxo ou não, e aí você tem seu animal abatido no gancho. E aí, muitas das vezes, a gente fica muito focado nisso. Período das águas, pasto bom, e sempre vem a pergunta: meu pasto está bom, eu preciso suplementar? Sim ou não? Porque meu pasto já é bom? É que eu trago um conceito ligeiramente, que seria o conceito de suplementação. A gente tem um animal, né, a raça, o sexo, a taxa de produção, e aí ele tem sua exigência nutricional, né, de minerais diária. Qual que é o balanço? O pasto vai fornecer também parte desses minerais. E aí a gente gera um déficit. Se a gente pegar aqui rapidamente, tá? Não vou ficar falando de todos os minerais, mas na primeira coluna seria a exigência nutricional de um boi de crescimento e terminação, o que o pasto, a quantidade média fornece, e os déficits. Praticamente todos os minerais ficam deficitários. Então a gente precisa suplementar assim mesmo no período das águas. E aí a gente vai ocorrer aquela mesma lei que o Fábio, na sua brilhante palestra, mostrou, né? A lei do milho. Muitas vezes a gente foca só em corrigir o fósforo e os demais minerais, enxofre, né? Principalmente depois. Por que a gente não corrige ele? Se eu só corrigir o fósforo, depois os outros minerais vão ter deficiência e meus animais não vão ter o máximo desempenho esperado com a pastagem. E depois tem a seca, tem as águas, né? E seca novamente, para a gente fazer essa evolução dos animais. Como que eu vou estar mantendo o desempenho dos animais somente com mineral, onde que o pasto, né, ele na seca diminui, o teor de proteína principalmente, diminui proteína, a fibra aumenta, diminui a taxa de degradação dessa fibra, esse produto, esse pasto que foi consumido fica mais tempo no rumen. Se ele fica mais tempo no rumen, ele não libera espaço para o animal consumir mais. Se eu afeto o consumo do animal, eu afeto o desempenho. Então assim, fica claro para a gente que só
fazer aquela pecuária tradicional que a gente fazia antes, a gente está deixando dinheiro na mesa, né? E aí, qual que seria o ganho, né, que a gente tem na seca? Qual que é o ganho que a gente tem nas águas, né, nas transições, né? Isso é uma pergunta que a gente sempre tenta responder, né? Grosseiramente, média geral, tá, pessoal? A gente vai encontrar esses resultados. Sal mineral 500 gramas, quando você trabalha com sal mineral destilado, 600 gramas animal dia, na época das águas, tá? Proteinado 680, energético 800, e quando você trabalha com ração em torno de 1%, aí você tem a possibilidade de chegar em 1,2 kg. Lógico que o pasto é determinante. O pasto é a base, né? Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de suplemento mineral, o que ele representa no consumo do animal dia, em torno de 1%. Quando a gente fala proteinado, em torno de 5% do consumo dele é o proteinado. Tem que o energético, 20%, a gente sempre fica falando, questionando, o seu mineral é bom, o seu não presta, mas olha a representatividade desses produtos dentro da nutrição do animal. A nossa base é o pasto, então nunca se esquecer de um pasto bom. E aí, trazendo a mesma reflexão durante o período da seca, né? Se a gente trabalhar somente com mineral, provavelmente os animais vão perder peso. Então você vai ter uma quantidade X de arrobas entrando durante o período da seca e saindo menos X ali durante esse período, né? Você vai ter perda de peso. Então a gente não pode mais, na pecuária de hoje, ter animal perdendo peso, né? Geralmente o leado usado para vaca mantém o score de condição corporal, não perde peso, proteico 150, proteico energético 300, e a ração, olha para você ver, a gente tem que ir para 8 kg de ração, dobrar praticamente a quantidade de ração do ano da seca, para você manter uma quantidade de ganho de peso interessante. E aí eu trago umas simulações aqui, que é as possibilidades que a gente tem no dia a dia, né, de suplementar os animais. Primeira opção seria tradicional, mineral. Água e seca mineral, não muda, né, que seria o pecuarista tradicional que sempre trabalha água e seca mineral. Outra opção, mineral nas águas, um proteinado na época da seca para corrigir essa deficiência de proteína. Depois o mineral aditivado na época das águas, um proteinado na época da seca. Depois, proteinado água e seca. E por último, proteinado nas águas, na seca, e depois nas próximas águas, a gente vai com um tipo de terminação intensiva a pasto. Só para a gente olhar como que seria a evolução do desempenho desses animais. A gente tem uma noção, esses foram os dados utilizados, e esse é o resultado do ano. Um animal que fica somente no mineral, o ganho de peso dele é em torno de 300 gramas animal dia. Quando você já passa para sistemas mais intensivos, né, que seria a opção 5, você já vai para 615 gramas de desempenho no animal. Para fazer uma comparação, olha que interessante. O animal que fica só no mineral, 3 arrobas. Com a capacidade ali de dinheiro na fazenda, R$219. Quando você vai para o sistema mais intensivo, que seria a opção 5, já está falando ali de R$1.400 no mesmo hectare, né? Então, olha a diferença, ele está falando aí de quantas vezes mais dinheiro no bolso, né? E aí fica muito claro para a gente que o pecuarista que está fazendo mineral, água e seca, cada ano que passa, ele está perdendo a sua capacidade de investimento na sua propriedade. Por isso que você vê muito pecuarista saindo do ramo, passando para o filho, vendendo as propriedades, arrendando. Por quê? A gente observar aqui, eu peguei uma simulação, aquele mesmo lucro operacional de 219, na opção 1, extrapolei para um fazendeiro que tem 500 hectares. Então, assim, imagina um pecuarista de 500 hectares, no final do ano produtivo, ele colocou no bolso 190 mil. Ele não tem capacidade de fazer investimento na sua propriedade, ele não consegue dividir uma área, ele não consegue trocar um trator, ele não consegue reformar pasto, ele perdeu totalmente a sua capacidade de investimento na sua propriedade. A gente dividir 109 mil por 12 meses, você vai colocar o salário dele do mês a mês, vai ficar próximo a R$9.000. Você pensa num patrimônio que você tem na sua propriedade de 500 hectares, você vai retornar no final do ano 190, é muito pouco. Por isso que a gente vê essa mudança de perfil de alguns pecuaristas, a busca de tecnologia, alguns que não se adaptam e ele tem esse direito, ele vende a propriedade, ou ele passa para os filhos, é o que muito acontece, né?
Já quem faz investimento, olha a diferença. Na mesma quantidade de 500 hectares, um está faturando 109 e o outro está faturando 700 mil. Então, a gente tem as possibilidades, né? Hoje, na nossa mão, a gente tem equipes boas, pessoas boas no campo que conseguem ajudar. Um exemplo foi a palestra do Fábio, uma excelente palestra. E aqui a gente está falando de produção de arroba, né? Com o serviço do Fábio, você consegue aumentar muito mais a questão de arrobas por hectare, né? Você vai estar produzindo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, as possibilidades são infinitas, né? De produção de arroba na mesma área. Wagner, só 30 segundos da sua palestra, porque eu tenho um proprietário com um carro que contém carvão. Quem é esse proprietário que está com o carro ali, que está carregado de carvão aqui? Está pedindo sua presença ali na mesa de inscrição? Comparece, Wagner? Obrigado. Continua. Tudo bem, já vou fazer um break, beber uma água. Então, turma, eu mostro de novo as nossas possibilidades, né? Então, a gente tem na nossa mão possibilidade de aumentar o nosso faturamento dentro da propriedade. E aí eu passo para a segunda etapa, né, da minha apresentação, vou falar um pouco sobre os aditivos. O aditivo ele pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente nesse momento de mudança de tecnologia. Quem está no mineral, passar a utilizar um mineral aditivado é um grande avanço. Então, ele entra como na escala, né, de evolução tecnológica. Do mineral vai para um produto adensado, aditivado, depois tem a possibilidade já de trabalhar um proteinado, um proteico energético, e assim a gente vai melhorando o nosso perfil tecnológico da fazenda. E aí, turma, o mineral, a nossa base aqui alimentar, ele é o último. Qual que é a base? Forragem. Primeira coisa, a gente tem que ter pasto, não adianta. E às vezes a gente recebe propostas assim, preciso de um produto que coma pouco, ganha muito peso, aí você pergunta, e o pasto? Não, pasto não tem. Pelo menos é verdadeiro, né? Mas a gente não consegue, né, fazer isso. A gente vai falar o quê? A gente tem que dar ração para esse gado. Tem que dar muita comida via custo, porque a base não tem mais. E é bem mais caro você dar uma ração de alto consumo para esse gado, muitas vezes para salvar uma vida ou um período, né? Então, focar na base, né? A base é a forragem. O aditivo é a cereja do bolo. Hoje a gente tem bastante aditivo aí no mercado que pode ser utilizado. Eu vou dar foco em ionófilo, não ionófilo, derivados de levedura, que está numa vertente bem interessante. Tem bastante trabalho, bastante coisa legal acontecendo, tá? Então, falando de ionófilo, os mais conhecidos e utilizados: monenzina, salicilomicina, narazina e glazalocina, tá? São os que mais são utilizados e mais encontra nos produtos, né, comerciais. Qual que é o meio de atuação? O que esses produtos fazem que conseguem melhorar o desempenho? Os produtos atuam em nível de rumen, eles selecionam as bactérias produtivas e tiram as bactérias ineficientes. Então, com isso, aquele alimento que os animais consumiram, o pasto, o suplemento, são melhores aproveitados, traduzindo em desempenho, né? O modo de ação é através de troca de íons, basicamente. Qual que seria o benefício de utilizar o aditivo, né, no seu suplemento para os seus animais? Primeira coisa, modula a fermentação ruminal. Mudei as bactérias, tirei as que são preguiçosas ali, menos eficientes, deixo só as boas. Com isso, maior ganho de peso, melhor conversão alimentar. O animal consegue comer a mesma coisa ou menos e manter desempenho ou aumentar desempenho. Muito interessante. Reduz perda de proteína, né? Evita degradação de proteína no rumen. O que a gente espera quando a gente coloca esses aditivos, né? Aqui eu trago um compiladinho de ganho adicional. O que seria o ganho adicional? Se o meu animal está no pasto, só no mineral, ganhando 500 gramas, quando eu coloco o mineral aditivo, ele vai ganhar uma quantidade a mais, que é o efeito do aditivo. Quando a gente trabalha com monenzina, em torno de 80 gramas adicional em cima do ganho do pasto. Salicilomicina, 85. Narazina, 69, 96. Glazalocina, 40. Esses são os trabalhos que a gente tem enxergado e visto, tá? Outro ponto que a gente tem utilizado, aditivos não ionófilos, genamicina e flavomicina.
Mesma coisa, a atuação a nível de rumo, no entanto, ela interfere a multiplicação celular, ela interrompe o crescimento da bactéria, a bactéria morre, esses deficientes, ficando só bactérias boas. Mesma coisa, benefício, manipulação, né, do rumo, aumenta o ganho de peso, melhora a conversão alimentar, reduz perda no mesmo óleo, e aí tem algo diferente, principalmente virginamicina. Esse aditivo, ele controla bactérias ácido lático, aquelas bactérias que vão diminuir o pH do rumo, podendo levar a distúrbio metabólico. Esse tem a capacidade. Então, principalmente se você trabalha com ração, um sistema de terminação intensiva a pasto, vem bem a calhar, vai dar uma barreira a mais aí para evitar os distúrbios metabólicos. O que seriam os ganhos adicionais? Virginamicina em torno de 136. Flavomicina, em relação ao desempenho, ela não apresenta tantos resultados consistentes ainda. A gente tem resultados que parecem positivos, tem resultados que não dá diferença. Então, a gente precisa de mais dados para observar. O que é muito claro da flavomicina é que ela melhora a quantidade de proteína passante do rumen para os demais compartimentos, né? E por último, a gente tem aqui os derivados de levedura. A levedura viva, parede de levedura e extrato de levedura. Resumindo, né? O que a levedura faz? Ela melhora o ambiente ruminal para que as bactérias eficientes tenham uma melhor condição para ter seu crescimento e ter seu melhor funcionamento, né? Estabilizando o pH, tirando o oxigênio do rumen, né? Dando condições para o maior crescimento de bactérias boas. Então, com esse benefício, você aumenta a digestibilidade da fibra e reduz essa questão de acidose ruminal. Parede de levedura, conhecida como MOS, beta-glucanos, é a parede da levedura morta, muito utilizada para bezerro, né? Principalmente nessa fase de aleitamento. Por quê? Ela tem a ligação muito parecida com o epitélio do intestino do bezerro. Quando a gente tem ali patógenos que vão fixar no epitélio desse bezerro e levar problemas a esse bezerro, principalmente como diarreia, e no parede de levedura, ela se liga à parede de levedura e essa ligação é irreversível. E esse produto não é digerido no rumen, então ele passa outro segmento até sair nas fezes, então evitando que esses micro-organismos patogênicos levam a casos de diarreia, principalmente a bezerro. Então você vai ter um maior peso de desmame do bezerro, possibilidade, né? Maior retorno produtivo, melhora a imunidade dos bezerros. E por último, para fechar, né, seria a parede de derivados da parede de levedura, né, e o extrato de levedura, desculpa. Isso já são uma junção entre a parede de levedura, o MOS que está colocando, mais fibra solúvel, que é oriundo da fermentação dessas leveduras. Então, ele atua de duas formas. Ele tira essas bactérias, bactérias que poderiam levar a perdas financeiras por levar doenças para o bezerro, do rumen. No entanto, também ela fornece o alimento para essas bactérias se desenvolverem mais. Então, vou ter bactérias mais nutridas. Com isso, eu consigo melhorar o ambiente ruminal, né? Otimiza o crescimento desses micro-organismos, melhora o ganho de peso, aumenta a produção de leite, diminui o risco de acidose. São os principais ganhos de trabalhar com extrato de levedura. Qual que seriam os ganhos adicionais? Levedura viva é muito constante ainda, os trabalhos antigos não mostram muitos efeitos. A turma das indústrias estão falando que agora acertaram a mão, estão vendo com cepas aí bem interessantes, bem viáveis, bastante coisa sendo estudada novamente sobre leveduras vivas. A parede de levedura, ela aumenta mais a imunidade dos bezerros de diarreia, em relação ao desempenho ela muda pouco. Já a extrato de levedura, a gente tem um potencial aí de agregar em torno de 73 gramas animal dia, né, do seu ganho de peso. Ponto muito importante, o aditivo, ele caiu na graça da turma, dos vendedores, das indústrias de nutrição, principalmente com um trabalho fantástico do professor Flávio e Gustavo, do Apta Copinho, onde divulgaram muito os aditivos. E com isso, praticamente todas as empresas de nutrição têm aditivo. No entanto, se atentem, né? O aditivo ele tem que estar na quantidade certa, pelo consumo de suplementos, atingir o consumo do aditivo da indicação do fabricante. Muitas vezes a gente encontra
nesse mercadão produtos que têm um aditivo, mas a concentração é muito baixa. É o quê? É só um método comercial falar que o produto também tem um aditivo, para estar na mesma comparação na hora de comparar os preços de produtos, né? Então, aqui é uma recomendação, indicação de uso dos produtos, tá? E aí, eu trago aqui um resumo para a gente, que eu estou vendo muito no mercado, né? A gente está mais de 8 anos aí rodando as regiões, conheço bastante gente de empresas, né? Que a gente está vendo hoje, né? E o pessoal está utilizando hoje no mercado. Quando você fala em mineral, praticamente você vê esses dois aditivos: mineral aditivado ou mineral adensado. A gente vê muito o quê? Salicilumicina e narazina. Por quê? Porque eles não travam consumo. É dose diária, em torno de 100 a 130 miligramas animal dia. Por que a gente não vê monenzina? Monenzina trava consumo, principalmente suplemento. Então ele não vai consumir nem os minerais, com isso vai atrapalhar, né, o desempenho dos animais. Então tiro no pé. Quando a gente observa proteinado, de via de regra, esses dois são predominantes, trabalhando com salicilumicina e monenzina. Quando a gente observa proteico energéticos, 3 gramas, praticamente 90% da turma das fábricas trabalha com somente monenzina. E ração abre mais possibilidade da gente fazer o uso de aditivos, principalmente associação. A gente vê muito em ração monenzina e viginamicina e um movimento crescente de adicionar mais aditivos. O que a gente está vendo como tendência, tá? Mineral aditivado, salicilumicina ou narazina, e adicionando um extrato de levedura, que é um produto que melhora a digestibilidade de fibra, melhora o desempenho, e a gente tem o potencial de ter mais ganho adicional, né? E a gente consegue associar o ganho do aditivo junto com o extrato de levedura. Do mesmo modo, a gente está vendo esse movimento, essa tendência com rações. Monenzina mais viginamicina e agora mais extrato de levedura, onde a gente consegue ter 3 aditivos trabalhando no mesmo ração, né? Então, possibilitando os maiores ganhos, né, que a gente pode ter dentro de um produto. E aí, pessoal, como consideração final da minha apresentação, né? Está muito claro que a gente precisa intensificar, tá? A gente fazer uma retrospectiva. Quando eu comecei a estudar, eu tinha um telefone e cabia uma música no telefone. A gente não conseguia fazer ligação de vídeo e foguete também não dava ré. Então, assim, o mundo mudou, né? Então a gente precisa se adequar. Outro ponto, o aditivo ele pode ser uma ajuda importante para a gente. Porque se eu estou utilizando um mineral e eu passo o mineral para um mineral aditivado, eu estou melhorando o ganho de peso dos meus animais. Estou tendo possibilidade de aumentar a quantidade de arroz produzido por hectare. E aí um ponto muito importante, tenho parceiros importantes de confiança, porque dá a mão para a gente quando a gente está ganhando, jogando bem, é muito fácil. Duro quando a gente está passando por dificuldade. É aquele parceiro que está ali para te ajudar quando você precisa. Então a gente valoriza muito parcerias. Um exemplo é o Moinho Sertão Forte, a gente tem uma parceria muito boa com eles. A gente se identifica que são 2 empresas novas, pensando fora da caixa, tentando fazer coisas diferentes no mercado. Gostaria até de parabenizar novamente aqui o Lucas e o Gabriel e toda a equipe pelo evento, que a gente está fazendo uma coisa aqui muito diferente na região, né? E é isso, eu estou disponível. Minha ideia era abrir o caminho aqui para a próxima apresentação do Lucas, onde ele vai poder conversar mais sobre o diagnóstico da fazenda. Eu vim trazer uma base de produtos e de nutrição, para que na palestra dele ele consiga falar de números e dos produtos. Muito obrigado, à disposição durante o dia aí com vocês. Conhecimento, inovação, né? Obrigado, Wagner. Queria convidar o nosso proprietário, Lucas, por gentileza, vamos também agraciar você com uma pequena lembrança, né, de tudo que você trouxe desse conhecimento proveitoso, técnico, nutricional e que de suma importância para o agronegócio. E em nome do Moinho Sertão Forte, receba, né, essa pequena homenagem por tudo que você trouxe para a gente, Lucas.
Obrigado, Wagner, obrigado pela parceria Tecnobif. A Tecnobif hoje que é uma empresa referência na região, os Campanelli. Como ele falou, os números são muito expressivos, né? 180 mil bois por ano. E está entregando aquilo que o Sertão Forte precisa, que é produto de alta qualidade. Muito obrigado, viu?